majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu e agora me alegro em sua luz. Boa noite, meu irmão, minha irmã. Que Deus te abençoe nesse resto de noite, como Ele te abençoou durante todo o dia.
Hoje nós vamos falar sobre caráter, mas para isso eu queria orar com você antes. Abaixe sua cabeça. Pai, eu quero te agradecer essa quarta-feira maravilhosa que nós tivemos. Eu quero te agradecer porque o Senhor nos deu paz, nos deu alegria, nos deu motivação para viver. Então vem sobre os nossos corações. Trabalhe as nossas vidas para que sejamos teus e para que sejamos luz no mundo e sal nesta terra. Vem e nos capacita. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Amém, minhas irmãs. Só quero reiterar um pedido, que é o seguinte. Se cuidem, por favor. Álcool em gel, distanciamento. Se cuidem. Nós estamos em um momento de saúde muito complicado na nossa região. Então, peço a você, peço mesmo de coração, se cuide. Você é muito importante. Amém? Vamos falar sobre caráter hoje. Para isso, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 16, do verso 1 até o verso 2. Atos 16, do verso 1 até o verso 2. Ele diz assim: E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo, por nome Timóteo, filho de uma judia, que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Amém? Paulo está relatando isso a respeito de Timóteo. Timóteo, ele tem tanto um caráter como o testemunho que esse caráter fornece representado não só no lugar onde mora, mas na circunvizinhança onde ele mora. Está falando de duas cidades que conhecem a pessoa do Timóteo. A gente vai falar sobre caráter e eu usei o livro de Atos e a história de Timóteo porque ela fala muito ao nosso coração, tá certo? A primeira ideia que a gente tem que entender sobre caráter é que ele é um exemplo a ser seguido. Mas a gente tem que entender o seguinte: o que é caráter e o que é reputação. Reputação é o que as pessoas pensam acerca de nós. Ponto. Isso é uma reputação. Caráter é o que somos, independente do que pensam sobre nós. Deus não quer nos tornar pessoas de boa reputação. Não é isso que Deus não quer. Ele quer nos tratar o caráter. Santificação. Quando temos um caráter transformado por Cristo, pela ação do Espírito Santo, com certeza é uma resposta à boa reputação. Mas não é isso que Deus quer. O que Deus quer é que passemos a mudar de dentro para fora, mudar o nosso caráter. Os discípulos e as discípulas de Jesus não devem chamar a atenção das pessoas por roupas, beleza, riqueza ou qualquer outra coisa. O que nós, discípulos e discípulas, devemos fazer, chamar a atenção das pessoas, é pelo nosso caráter. O caráter que Deus forma em nós. E não aquilo que nós queremos formar em nós. Não é uma construção humana, e sim uma reconstrução divina sobre as nossas vidas. Nós devemos, então, em outras palavras, chamar a atenção das pessoas, que as pessoas nos percebam pelo fato de nós nos parecermos cada vez mais com Jesus, nos parecer cada vez mais com o caráter do Mestre. 1 Coríntios 11, 1 diz assim, Paulo dizendo, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo, o caráter dele, mostra para as pessoas que é possível copiar ou se parecer com o Mestre. Efésios 5:1 diz assim, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Em Atos 16, 1 e 2, nós temos o caráter de Timóteo sendo reconhecido, então, pelas pessoas de sua casa, como também a cidade vizinha
E dessa forma é possível perceber que o caráter forjado pelo Espírito Santo nos faz ser a mesma pessoa aonde quer que a gente esteja. Você pode estar na sua casa, você pode estar na igreja, você pode estar no seu trabalho, você pode estar na sua escola, independente. É o caráter que Deus forma em nós que vai ser apresentado ou demonstrado para as pessoas. Por que isso? Porque o nosso caráter transformado pelo Espírito Santo de Deus, ele marca a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Vamos lá. Todos nós somos conhecidos pelas ações que nós realizamos, sejam elas boas, sejam elas más. Quanto mais o círculo de intimidade se aproxima, se fecha, mais nós temos, infelizmente, evidenciado alguns pontos negativos, porque as pessoas passam a conviver com a gente e a gente passa a se mostrar cada vez mais para as pessoas, mostrando que nós não somos perfeitos. Então, alguns pontos negativos, algumas ações negativas acabam sendo evidenciadas, tá certo? O outro exemplo é quanto mais o círculo de intimidade for maior, não tão apertado, quanto menos intimidade você tiver com alguém, mais as pessoas vão passar a evidenciar coisas boas, porque elas não andam, elas vêm de longe, tá certo? Vou dar um exemplo para você. Dentro da casa, dentro da família, muitas coisas que se realçam são as coisas que erramos, que deixamos de fazer. Ao contrário, nos lugares onde nós não temos tanta intimidade, as pessoas não percebem as nossas falhas, assim. Elas começam a perceber mais as coisas boas, positivas que nós acabamos fazendo. A gente acaba não se expondo tanto. 2 Coríntios 2, 14 e 17 diz assim: e graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, no que se salvam e nos que se perdem. Para estes, certamente, o cheiro de morte para a morte, e para aqueles cheiro de vida para a vida. E para estas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Paulo afirma que os cristãos devem se portar, então, como o bom perfume de Cristo, aonde quer que estiverem, independente do lugar. Nos cristãos, os seguidores de Cristo, os discípulos de Cristo, eles devem exalar este bom perfume. Então, o que seria este bom perfume? Ok, o bom perfume deveria ser algo agradável, penetrante, não algo que se veja, mas algo que se sinta, algo perceptível, algo não palpável, mas algo que se percebe. O caráter renovado por Cristo vai muito além da pessoa ser um bom cidadão, uma boa cidadã, pagar contas, honrar compromissos, ser um bom pai, ser um bom filho, porque, fato, existem muitas pessoas que não se renderam ao amor de Jesus, ou seja, não regeneradas por Cristo, que são bons cidadãos. Pagam seus compromissos, pagam suas contas, honram seus pais, honram seus filhos, normalmente. Não é uma prerrogativa de caráter de Cristo. Cristo nos trata o caráter, isso deveria ser uma coisa natural, ser um bom cidadão e uma boa cidadã. O fato de ser o perfume de Cristo, ou o caráter transformado, é a integridade de ter um real compromisso com a vontade de ter o reflexo da ação de Deus sobre as nossas vidas. Não é algo visível para as pessoas, é algo perceptível. Se percebe, se envolve, se penetra, é agradável. Muito diferente de só se mostrar. A gente tem que entender
que não é possível ter uma vida íntegra, ou seja, um caráter transformado, sem que passemos a viver seguinte forma. Fato. Amar a Deus sobre todas as coisas. Com o coração, com a alma, com a força e com o entendimento. Marcos 12:30. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as suas forças. Este é o primeiro mandamento. Quando nós nos envolvermos com esse texto e vivermos esse texto, estaremos caminhando na transformação de um caráter. Mas quem estará transformando nosso caráter será o próprio Cristo, na ação do Espírito Santo. Para resumir, o caráter, então, será a consequência do nosso amor por Deus, ou seja, a nossa renúncia por Deus e do trabalhar dele em nossas vidas. O que um caráter transformado pela ação do Espírito Santo, ou o bom perfume, faz com as nossas vidas? Ele evita escândalo. Evitar escândalo é uma coisa muito, muito importante para as nossas vidas. Uma vida pautada no caráter transformado nos vai fazer viver com zelo, com cuidado, procurando evitar a todo momento escândalo. 1 Tessalonicenses 5:22 diz assim: fugir de toda a aparência do mal. Não é o mal em si, mas é a aparência que o mal pode ter. Se eu quero evitar escândalo, uma das primeiras coisas é fugir de uma aparência. Mateus 18:7-9 diz assim: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandaliza, corta-o, atira-o para longe, muito longe de ti. É melhor entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo as duas mãos e os dois pés e ser lançado no fogo eterno. Se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe, muito longe de ti. É melhor entrar na vida com um só olho do que tendo os dois olhos e ser lançado no fogo do inferno. O texto aqui de Mateus enfatiza que as pessoas que vivem em escândalo vivem sempre em um juízo intenso. Sempre seremos mais vistos que ouvidos. Infelizmente, sempre será assim. Nós sempre ouvimos, e é fato isso, os crentes isso, os crentes aquilo, tinha que ser crente, e entre outras questões. Sempre ouvimos. A grande questão é isso. Por mais que confessem uma fé, alguns infelizmente não praticam a mesma fé e querem professar, a qual denominamos isso claramente de religioso. Ele acredita que ir e se envolver só em uma organização religiosa, numa entidade religiosa, em uma igreja, o faz ser um cristão. Não, a maioria das vezes somos religiosos. Romanos 14:13 diz assim: assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não por tropeço ou escândalo ao irmão. Então, eu tenho mais que seguir a Cristo do que ser ritualista. Um discípulo de Cristo sempre viverá uma vida com zelo, com cuidado, procurando sempre evitar escândalo. E depende a nós tenhamos paz com todos. O que temos visto ultimamente, bem infeliz isso, é que muitas pessoas se tornam religiosos, frequentadores, ritualistas e não procuram um verdadeiro relacionamento e nem uma intimidade com Deus. Pessoas assim, infelizmente, correm atrás daquilo que pode trazer de benefício, as bênçãos do Senhor, o que o Deus pode fazer por mim. E não se dispõe a renunciar às vidas
tomarem a sua cruz e seguir a Cristo. Não é isso que ele fala? Aquele que quer ganhar sua vida, há de perdê-la. Tome a sua cruz, negue-se e me siga. Infelizmente, no meio do mundo cristão, temos religiosos que cometem toda sorte de crimes e falsos testemunhos. Isso mesmo. Roubos, desvios de dinheiro, assassinatos, mentiras, adultério, hedonismo, que é procurar o prazer a qualquer custo. Um seguidor de Cristo vigia sempre para não cair, para que não seja visto como um tropeço, como um escândalo. Ele não faz isso para se enaltecer, para se engrandecer. Ele procura ter a vida com zelo, procura ter a vida com cuidado para não machucar o outro, para não trazer escândalo para o outro, para no outro não se ofender. Isso é amor, renúncia. Se Marcos, no capítulo que nós lemos, versículo que nós lemos, que fala: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua alma, de toda a sua força. Esse é o primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. João ainda é um pouco mais forte. Ele fala: amarás o teu próximo como eu te amei. O texto fala de renúncia, renunciarmos pelo outro. Isso é não trazer escândalo. Isso é ter caráter transformado. 1 Coríntios 10, 12, para nós encerrarmos, diz assim: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, caia. Eu tenho que pedir para que o Espírito Santo de Deus venha sobre a minha vida, trate o meu caráter, trate a minha vida, para que eu não seja escândalo para outra pessoa, para que eu não fira as outras pessoas, para que eu tenha paz, para que as pessoas possam me perceber, ou melhor, perceber a Cristo, o aroma de Cristo na minha vida e não eu mesmo. Paulo diz muito bem: que não viva mais eu, mas que Cristo passe a viver. É assim que nós temos que nos portar, é assim que nós temos que pedir para que Deus trate o nosso caráter. Amém? Deixa eu orar com você. Pai, eu quero te agradecer imensamente o dia de hoje. E quero te agradecer imensamente a palavra que o Senhor nos trouxe. Então vem sobre os nossos corações. Nos dá agora uma boa noite de descanso. Nos faz acordar amanhã para te louvar, te engrandecer. Pai, em nome de Jesus, vem tratar as nossas vidas. Eu sei que o Senhor, agindo, ninguém pode impedir. Então venha nos capacitar. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Amém, minhas irmãs. Deus abençoe vocês. Não se esqueça, amanhã tem a live das crianças. Traga elas para assistir. Compartilhe o vídeo. Divulgue o vídeo. E não se esqueça de novo. Se cuide, por favor. Você é extremamente importante. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Fique na paz. Tchau, tchau.